A surra que eu levei naquele dia eu nunca mais esqueci. Foi a primeira vez que criei coragem de empurrar meu irmão para longe de mim, tentando impedir ele de fazer aquilo que vocês sabem bem. E ele, com os olhos cheios de raiva, me arrastou pelo braço e me bateu com tanta força que eu achei que ia desmaiar. Eu lembro do barulho seco, das minhas mãos tentando segurar os golpes e da sensação de que não importava o quanto eu gritasse, ninguém ia aparecer para me defender. Naquela noite, encolhida no canto do quarto, eu entendi de vez. Dentro daquela casa, eu era só a bonequinha dele. E bonequinha não tinha voz, não tinha vontade, não tinha dono além dele. Prazer, meu nome é Isolina. Hoje eu tenho 83 anos e carrego mais história que saco de feira depois da colheita. Nasci e vivi boa parte da vida em Uberaba, Minas Gerais, numa época em que menina não tinha direito de escolher nada. Era obedecer ou apanhar. E às vezes, mesmo obedecendo, a gente apanhava do mesmo jeito. Já vou avisando, essa aqui não é história de princesa, nem conto de fada. Se você veio atrás de final feliz cor-de-rosa, pode fechar a porta. Aqui o que tem é verdade nua e crua, do tipo que faz a gente engolir seco. Meu pai morreu cedo. Mal tive tempo de decorar o jeito dele andar pela casa. Foi tão rápido que parece até que o homem tinha pressa de me deixar sozinha no mundo. A partir daí, meu irmão mais velho decidiu que ia ser o homem da casa. E olha como ele levou a sério esse papel. Dizia que agora era ele quem cuidava de mim. Cuidava, viu? Esse cuidar dele era tão apertado que até o ar parecia faltar. No começo, eu até acreditei. Achava bonito ele dizer que ninguém podia encostar em mim. Ele batia no peito e falava: "Essa aqui é minha bonequinha, ninguém toca nela sem eu deixar." Parece bonito, né? Ah, claro, toda menina sonha em ser tratada como brinquedo, né? Só que brinquedo não escolhe nada, brinquedo só obedece. No início, eu achava que era carinho, que era coisa de irmão protetor. Afinal, todo mundo dizia que era sorte ter alguém que me defendia. Eu via minhas amigas levando bronca das mães porque corriam na rua, e eu pensava: pelo menos aqui em casa tem quem se preocupe comigo. Besteira minha, não era preocupação, era posse. Ele não deixava eu brincar com as vizinhas, dizia que menina direita ficava dentro de casa. Se algum menino passava na rua e olhava, pronto, ele já ficava bravo, dizendo que eu não podia dar confiança. Até a roupa que eu usava tinha que ter a aprovação dele. Se a barra do vestido estava um dedo acima do tornozelo, ele reclamava que eu parecia a mulherzinha de esquina. Eu? Uma criança querendo brincar de roda? E a minha mãe? Ah, a minha mãe sempre dizia que eu era dramática. Quando eu tentava reclamar, ela cortava na hora. "Para com isso, menina, seu irmão só tá cuidando de você." Cuidando. Era essa a palavra que ela adorava repetir. Como se fosse lindo alguém decidir até o ar que eu respirava. Eu engolia o choro, porque toda vez que eu abria a boca parecia que ninguém ouvia. E olha, eu gritava sem som dentro de mim todos os dias. Com o tempo, percebi que o cuidado dele não era só vigiar onde eu ia, era querer estar colado o tempo todo. Se eu sentava, ele encostava. Se eu deitava, ele chegava perto demais. Dizia que era para me proteger do mundo lá fora, porque lá fora só tinha homem ruim. Engraçado, né? Eu só descobri muito depois que o maior perigo estava dentro de casa com a porta fechada. Ele repetia sempre a mesma coisa: "Só eu posso cuidar de você, só eu não vou te machucar." Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque se eu duvidasse, a surra vinha. Como aquela primeira, a que abriu essa minha conversa com vocês. E sabe o que é pior? Eu amava meu irmão. Amava de um jeito torto, porque ele era minha família, era quem me carregava no colo quando eu era menor, era quem trazia fruta escondida quando sobrava da feira. Esse amor era que nem faca de dois gumes, cortava dos dois lados. Porque eu queria acreditar que ele me protegia, mas dentro de mim eu sabia que aquele amor tinha um preço, e preço alto. O tempo passou e eu fui entendendo cada vez mais que não era carinho, era controle, não era proteção, era prisão. E a pior cela é aquela que não tem grades, só medo. Minha mãe, a minha mãe. Se tem uma coisa que eu aprendi cedo é que silêncio também machuca. A mulher era dessas que carregava a vida como se fosse um saco de carvão pesado para a coluna. Nunca erguia a cabeça, nunca batia de frente, nunca dizia não, nem quando o não podia salvar a própria filha. Ela vivia repetindo que homem de valor cuida da família. Eu ouvia isso tantas vezes que quase comecei a acreditar que meu irmão era mesmo um herói. Mas a cada vez que ela falava, parecia que um tijolo novo era colocado nas minhas costas.
porque eu sabia que aquele cuidar não era nada do que ela imaginava. E mesmo quando eu tentei contar, a resposta dela vinha rápida, certeira, sem dó. Para com isso, Isolina, tu é dramática demais. Essa palavra grudava em mim como carrapato. Eu lembro bem do primeiro dia em que arrisquei abrir a boca. O irmão tinha me agarrado forte demais na cozinha, dizendo que não queria me ver no quintal porque tinha uns meninos jogando bola lá fora. Eu, assustada, corri até minha mãe que estava lavando roupa numa bacia de ferro. Falei baixinho, quase com medo da própria voz. Mãe, eu não gosto quando ele me segura daquele jeito. Ela nem levantou os olhos, só esfregou mais forte o pano e respondeu. Menina, agradece a Deus de ter um irmão assim, ele só quer o teu bem. O pano continuou rangendo contra a tábua e meu coração foi rangendo junto. Teve outra vez em que eu tentei de novo. Ele tinha me seguido até o galinheiro, dizendo que eu não podia ficar sozinha nem por um minuto. Quando voltei, falei, Mãe, eu não posso nem respirar sem ele do lado. E ela, com aquele ar cansado, retrucou. Melhor do que essas meninas aí da rua, que cresce sem ninguém olhando. Você tem sorte, Isolina, sorte. Sorte. Olha só, eu, que me sentia presa como galinha em cercado, devia agradecer pela sorte. E eu ia engolindo cada palavra dela como se fossem pedras. Não adiantava explicar. Se eu chorava, era frescura. Se eu fazia cara séria, era ingratidão. Se eu tentava falar de verdade, ela dizia que eu tinha mania de inventar coisa. Olha, Isolina, você sempre foi cheia de imaginação. Para com isso, menina. Dizia como se eu estivesse contando uma historinha qualquer. História. Eu queria era que fosse só história. Eu sabia que minha mãe não era ruim. Ela era submissa. Tinha aprendido a vida toda que homem manda, mulher obedece. Talvez, no fundo, acreditasse mesmo que o meu irmão estava só cuidando de mim. Mas eu via nos olhos dela, de vez em quando, um brilho estranho, como quem sabia, mas não queria saber. A diferença é que ela escolhia virar a cara, e eu não tinha para onde virar. E sabe o que mais? Ela achava bonito o jeito dele ser ciumento. Se alguma vizinha falava, Dona Antônia, essa menina nunca aparece para brincar com as outras? Minha mãe, toda orgulhosa, respondia, é que o irmão dela não deixa, ele é zeloso. Zeloso, palavra bonita que escondia a prisão que era minha vida. Enquanto as meninas da rua corriam, riam, pulavam corda, eu ficava atrás da janela, ouvindo minha mãe elogiar meu carcereiro. Cada vez que eu tentava reclamar, a sensação de solidão só aumentava. Eu pensava, se minha própria mãe não acredita em mim, quem vai acreditar? E olha que eu tentei mais de uma vez. Uma noite, depois de um aperto que me deixou sem ar, fui até o quarto dela e falei, Mãe, eu não quero mais que ele fique tão perto de mim assim. Ela, ajeitando o travesseiro, nem olhou. Disse, Menina, você tem que parar com esses dramas. Sabe quantas dariam tudo para ter um irmão desses? Aquelas palavras foram como uma sentença. Eu voltei para o meu canto sabendo que não adiantava mais falar. E foi assim que a solidão se instalou de vez. Não era só o silêncio da casa, era o silêncio dentro de mim. Eu sabia que dali em diante, tudo o que eu sentisse ia ter que ser engolido, sem testemunha, sem consolo, sem ninguém do meu lado. E quanto mais eu me calava, mais ele crescia. Meu irmão, o herói da minha mãe, o homem de valor da vizinhança. E eu? Eu era só a bonequinha que precisava agradecer por ter dono. Engraçado, né? Até hoje tem gente que acha que solidão é estar sem companhia. Besteira! Solidão é estar cercada de gente e não ter uma alma viva que acredite em você. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você tá me ouvindo. Sabe quando a gente vai percebendo, aos pouquinhos, que não tem mais liberdade nem para respirar sem pedir licença? Pois foi assim comigo. Não teve um dia marcado em calendário, não teve aviso. O que começou como o cuidado de irmão mais velho foi se transformando num cerco apertado, igual cerca de arame que vai fechando o curral até o gado não ter mais para onde fugir.
Ele tinha essa mania de repetir, olhando nos meus olhos como quem faz promessa: "Você é minha bonequinha, só minha." E eu sorria amarelo, porque se fizesse cara feia, ele logo vinha com sermão. Bonequinha. Parece até palavra doce, né? Mas não se engane. Bonequinha não pensa, não decide, não escolhe. Bonequinha é objeto. E eu, sem perceber, já estava sendo tratada assim, como coisa de dono. As roupas foram as primeiras a denunciar a mudança. Eu adorava usar vestido leve que balançava quando corria, mas bastava a barra mostrar um dedo a mais da canela para ele encrencar. "Vai trocar", dizia, a voz seca, sem precisar gritar. "Tá querendo se mostrar para quem?" Eu nem entendia direito o que era se mostrar, mas já corria pro quarto para não arriscar apanhar. Aprendi a medir a saia não pela minha vontade, mas pelo olhar dele, que pesava mais que pedra. Depois veio a proibição de brincar. As meninas me chamavam do portão: "Isolina, vem rodar corda." E eu mal dava 2 passos quando a sombra dele surgia. "Onde você pensa que vai?" "Vou brincar, ué." "Não vai não, aqui fora só tem menino malandro." E pronto, portão fechado, risada engolida. Eu ficava espiando pela janela, assistindo minhas amigas correndo livres, enquanto eu parecia a alma penada, presa dentro de casa. Engraçado, né? Diziam que eu era protegida do mundo, mas desarmada contra o próprio protetor. Nem conversar eu podia mais. Se uma vizinha parava no portão, ele encostava do meu lado feito sombra grudada. Eu respondia rápido, escolhendo cada palavra como quem pisa em chão de vidro. Uma vez, a dona Marta comentou: "Essa menina tá crescendo rápido, hein?" Eu tentei sorrir, mas senti o aperto dele no meu braço por baixo da mesa. Ele respondeu antes que eu pudesse abrir a boca: "Crescendo sim, mas sempre debaixo do meu olho." Todo mundo riu, achando bonito. Só eu fiquei com um roxo no braço. E minha mãe? Ah, minha mãe. Se ingenuidade fosse riqueza, ela era milionária. Vivia dizendo para as vizinhas, com aquele orgulho besta: "Esse meu filho é um homem de valor, não deixa a irmã cair em tentação." Tentação. Eu, que só queria brincar de roda, chupar jabuticaba, rir alto na rua, era tratada como se tivesse um diabo me rondando. Mal sabia ela que o verdadeiro inferno estava dentro de casa, debaixo do mesmo teto. Mas ela escolhia não ver. Mais fácil acreditar que tinha um filho de ouro e uma filha dramática. Aos poucos, percebi que eu já não tinha vontade própria, nem para escolher se ia no quintal colher uma fruta. Tudo passava pelo crivo dele. Se eu respirava fundo, era torcendo para não chamar atenção. Se eu sorria, era porque ele deixava. Se eu chorava, era escondido, porque se ele visse, vinha um sermão. E sabe o pior? Comecei a acreditar nas palavras dele. Ele repetia tanto que só ele não me machucaria, que eu, cansada, engolia seco e dizia para mim mesma: "Talvez seja verdade, talvez eu precise mesmo dele." Olha o absurdo, acreditar que a própria prisão era a minha proteção. Mas, dentro de mim, a revolta só crescia. Não era fogo grande, era brasinha escondida, mas viva. Eu olhava pela janela e via as meninas correndo de cabelo solto e pensava: por que não eu? Era uma pergunta que queimava na garganta, mas nunca saía em voz alta. Porque, para ele, eu era bonequinha. E bonequinha, todo mundo sabe, não fala. A rotina era um espetáculo de obediência. Ele vigiava a minha hora de comer, de deitar, de levantar. Se eu demorava no banho, vinha bater na porta. Se eu demorava no quintal, aparecia de repente, dizendo que estava me salvando de algum perigo. Perigo, no caso, era o vento bater no meu rosto sem permissão dele. E eu já tinha aprendido a me calar. Porque, se ousasse contrariar, sabia que a bronca não vinha sozinha. Aquele olhar dele, que misturava raiva e posse, era suficiente para me encolher. A solidão foi virando companheira. Não a solidão de estar sozinha, porque eu nunca estava. Era pior, era a solidão de estar cercada e ainda assim ser invisível. Eu podia gritar dentro de casa que ninguém ouvia. Ouviam sim, mas fingiam que não. E isso doía mais do que tapa. Foi nesse tempo que eu entendi de vez que minha vida não era minha, era dele, e que qualquer tentativa de mudar esse quadro ia custar caro.
Tem coisa que a gente escuta uma vez e nunca mais esquece. No meu caso, não foi palavra, foi um som. O rangido da porta fechando atrás dele naquela noite. Até hoje, se uma dobradiça geme, minha pele arrepia, porque naquela hora eu soube que minha vida não ia ser mais a mesma. Eu estava deitada, tentando dormir no quarto pequeno que dividia comigo mesma e meus pensamentos. O barulho dos grilos lá fora era a única coisa que me lembrava que existia um mundo além daquelas paredes. De repente, o rangido seco. Eu sabia que não era vento, era ele. E o ar pareceu sumir de dentro do quarto. Meu irmão entrou devagar, como se estivesse fazendo coisa certa. Não gritou, não bateu pé. Fechou a porta, encostou e veio chegando perto, sussurrando como quem conta segredo. Fica quietinha, minha bonequinha. Só eu posso cuidar de você. Cuidar. Palavra bonita, cuspida na minha cara, feito veneno com cheiro de flor. Eu senti o coração descompassado, igual cavalo assustado dentro do peito. Mas não mexi um músculo. Já tinha aprendido que qualquer reação podia me custar caro. Fechei os olhos e tentei fingir que não estava ali. É engraçado falar isso, fingir que não existe. O corpo deitado, mas a alma tentando fugir por alguma fresta invisível. Repetia para mim mesma, não tá acontecendo, não tá acontecendo. Só que o problema é que o corpo sempre sabe. O corpo grita mesmo quando a boca cala. Ele continuava falando baixinho, como se estivesse me dando presente. Só eu não vou te machucar, Isolina. Só eu. E eu pensava, não vai me machucar? Então, o que é isso que está acontecendo agora? A vontade era de gritar, de sair correndo porta fora, mas eu sabia. Gritar seria o mesmo que me condenar. Minha mãe ia ouvir e respondeu de sempre. Deixa de drama, menina. Dramática. Essa era a medalha que ela mais gostava de pendurar em mim. Quando ele finalmente saiu do quarto, levando junto o resto do ar, eu fiquei deitada olhando para o teto. Nem chorei, nem consegui. Era como se até o choro tivesse sido roubado. O quarto parecia mais pequeno que nunca. O silêncio pesava mais do que grito. No dia seguinte, tomei coragem de ir até a cozinha. Minha mãe estava sentada, descascando mandioca na bacia de ferro. O cheiro da raiz fresca enchia o ar. Olhei para ela e senti um fio de esperança. Quem sabe, se eu falasse de novo, dessa vez ela acreditava. Mãe, ele entrou no meu quarto. Ela nem levantou os olhos. Continuou descascando, a faca raspando firme. Isolina, para com isso, você vive inventando. Mas mãe, eu juro. Ela suspirou fundo, irritada, e respondeu mais alto. Já falei, menina, teu irmão só cuida de você. Agradece a Deus de ter um irmão assim. Agradecer? Eu devia mesmo era fazer reza de gratidão, né? Dar obrigada por cada noite que eu me fingia de boneca inanimada. Aquela resposta dela foi o golpe final. Ali eu percebi que não tinha a quem recorrer. O juiz e o júri estavam contra mim. E eu era a mentirosa, a ingrata, a dramática. Saí da cozinha com vontade de correr para o meio da rua e berrar até perder a voz. Mas sabia que, se fizesse isso, viraria fofoca no bairro. E, no fim, quem ia ser culpada? Eu. Sempre eu. A menina exagerada que não sabe valorizar um irmão de ouro. Então, aprendi a calar. Calar tão fundo que até o coração parecia bater mais devagar para não fazer barulho. Cada vez que a porta rangia à noite, eu fechava mais um pedaço de mim. Até sobrar pouco. Até eu mesma acreditar que não tinha valor nenhum além de ser bonequinha dele. E sabe o que me rasga até hoje, tantos anos depois? É que eu ainda amava meu irmão. Amava de um jeito torto, confuso, porque ele também era quem me dava fruta escondida, quem dizia que eu era especial. Esse amor doía mais que o medo, porque me impedia de odiar por completo. E amar quem machuca é a prisão mais cruel que existe. Você não tem nem o direito de odiar em paz. Pois foi naquela noite, com a porta fechando e a promessa venenosa dele no ouvido, que eu entendi. O cuidado tinha virado sentença. E eu era a prisioneira. Depois daquela primeira noite da porta fechando, eu aprendi que minha vida tinha virado um teatro. E eu era a atriz de uma peça que nunca pedi para participar. O palco era a minha casa. O público, minha mãe que preferia não enxergar nada. O diretor, meu irmão, claro.
Ele decidia cada gesto, cada fala, cada silêncio. E eu representava. De dia, eu era a filha comportada, sorridente na medida certa, sempre pronta a obedecer. À noite, eu me transformava na bonequinha de pano que fingia não existir. Era uma vida em duplicidade, e olha que nem novela da época tinha roteiro tão cruel. Meu irmão adorava repetir aquela frase, como se fosse oração. Você é só minha, Isolina, só minha. Falava olhando fundo nos meus olhos, como quem avisa que o mundo inteiro podia tentar, mas só ele tinha a chave. Eu sorria amarelo, porque se fizesse cara de nojo, vinha bronca. Se ousasse chorar, vinha castigo. Então, aprendi a esconder tudo no olhar baixo. Minha mãe seguia na mesma ladainha. Isolina, teu irmão te ama de verdade, isso é amor de irmão. Amor, palavra bonita para ser usada como corrente. Se aquilo era amor, eu preferia nunca mais ouvir falar em ódio, porque devia ser coisa muito pior. Ela falava isso arrumando a mesa, passando pano, como se não tivesse nada de errado. E eu ali querendo perguntar, que tipo de amor é esse, mãe? Mas eu não perguntava, porque já sabia a resposta. Para com drama, menina. Drama. Essa era a medalha que ela me dava toda vez que eu tentava abrir a boca. Eu lembro de uma cena que ficou gravada. Eu ajudando ela a descascar batata doce, a faca escorredando de tanto que minha mão tremia. Murmurei quase sem voz. Mãe, eu não quero mais que ele fique tão perto de mim assim. Ela nem olhou, continuou raspando a casca e disse: Menina, deixa de exagero. Você devia agradecer por ter um irmão tão zeloso. Zeloso? Olha só. Eu, que não podia brincar na rua, que não podia conversar com vizinha, que mal respirava sem pedir licença, devia agradecer. E não parava aí. Sempre que alguma vizinha perguntava por que eu nunca aparecia para brincar, minha mãe respondia toda orgulhosa. É que o irmão dela não deixa, ele é cuidadoso demais. As vizinhas sorriam, achando bonito. Eu sorria também, por obrigação. E por dentro gritava, se vocês soubessem o preço desse cuidado. Mas ninguém sabia. E se soubessem, será que acreditariam? Eu me acostumei a viver como duas pessoas. Por fora, a menina obediente, de vestido sempre comportado, sorriso no rosto e olhar manso. Por dentro, uma alma em pedaços, berrando em silêncio. A cada noite, quando a porta rangia, eu fechava mais um pedaço de mim, até sobrar pouco. E o que mais me dilacerava não era nem o que ele fazia, era o silêncio cúmplice da minha mãe. Porque uma surra o corpo aguenta, um castigo a gente suporta, mas ser chamada de mentirosa pela própria mãe quando se tenta pedir socorro, isso é ferida que nunca fecha. Eu vivia com a sensação de estar presa dentro da minha própria casa. Não precisava de cadeado, porque as paredes já eram suficientes. O teto parecia mais baixo a cada dia, as janelas mais estreitas. Até o quintal, que antes era lugar de brincar, virou território proibido. Eu caminhava como quem pisa em vidro, sempre com medo de fazer barulho. E ele sempre repetindo: só eu posso cuidar de você. Às vezes completava: lá fora ninguém presta. Se você sair, vão te machucar. E eu, irônica comigo mesma, pensava: e aqui dentro, o que é que está acontecendo então? O silêncio virou meu uniforme. Aprendi a rir na hora certa, a responder sim e não como se fossem as únicas palavras que existissem. Eu sorria nas visitas como se fosse a menina mais sortuda da rua, e à noite me encolhia, rezando para que a porta não rangisse. E sabe o que me dá mais raiva quando lembro? É que eu comecei a acreditar. Ele repetia tanto que só ele não ia me machucar que eu, cansada, engoli essa mentira. E aí a prisão ficou ainda pior, porque não era só ele que me prendia, era eu mesma me convencendo de que não tinha saída. No fundo, eu já não sabia mais se existia Isolina. Talvez só a bonequinha dele. A que sorria quando ele mandava, a que calava quando queria gritar, a que fingia estar viva quando na verdade se sentia morta por dentro. Foi nesse tempo que percebi que o silêncio pesa mais que corrente. Porque corrente a gente pode ver, pode tentar quebrar, mas o silêncio, esse se arrasta para dentro da gente e vai comendo tudo. Se você me perguntasse como era meu dia naquela época, eu responderia que era igualzinho viver dentro de uma gaiola sem grades. Por fora, parecia casa normal, parede caiada, cheiro de feijão no fogo, mãe lavando roupa no tanque. Mas para mim, cada canto era uma cela, e o carcereiro não precisava de chave, bastava o olhar dele.
Meu irmão estava sempre por perto, sempre. Não tinha hora do dia que eu não sentisse a sombra dele grudada em mim. Se eu ia buscar água no poço, lá vinha ele atrás, fingindo que queria ajudar. Se eu varria o quintal, aparecia do nada, dizendo que estava olhando se estava tudo certo. Até quando eu cuidava das galinhas, sentia os olhos dele pesando nas minhas costas. Não era cuidado, era vigília. Era como se cada passo meu tivesse que ser autorizado. No começo, eu tentava me convencer de que era só zelo. Afinal, minha mãe não cansava de repetir: esse menino é de ouro, cuida da irmã como ninguém. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que aquele olhar dele não era de irmão. Não era aquele carinho desajeitado que os meninos do bairro tinham com suas irmãs. Era outra coisa, um brilho estranho que me deixava desconfortável, como se eu fosse uma galinha sendo medida antes do abate. Ele não precisava dizer nada, o olhar já falava tudo. Eu abaixava a cabeça, fingindo não notar, mas por dentro meu estômago embrulhava. E quanto mais eu fingia, mais ele parecia se divertir com o silêncio. Você é só minha, Isolina, ele dizia de vez em quando, para não deixar dúvida. E eu sorria amarelo, porque se retrucasse, sabia que a bronca vinha dobrada. Era estranho, eu morava na mesma casa onde nasci, mas já não me sentia dona de canto nenhum, nem do meu quarto, nem da cozinha, nem do quintal. Era como se todos os espaços fossem território dele, e eu apenas visitante. Propriedade alheia. E propriedade não dá opinião. Propriedade não decide nada. As visitas eram outra prova do meu cativeiro. Quando alguma vizinha aparecia, eu até ensaiava sorrir, mas não conseguia relaxar. Ele colava do meu lado, respondia por mim, apertava meu braço por baixo da mesa quando eu demorava para falar. As mulheres riam, achando bonito aquele irmão protetor. Se elas soubessem, se tivessem olhado mais de perto, talvez tivessem visto o roxo escondido nos meus braços. Mas ninguém via, ou fingia não ver. Minha mãe, claro, continuava a mesma. Um dia, quando arrisquei comentar que não gostava daquele excesso de zelo, ela retrucou sem dó. Isolina, pelo amor de Deus, para de drama. Você devia agradecer de joelhos por ter um irmão assim. De joelhos. Eu já me sentia de joelhos todo dia, e ela ainda queria que eu agradecesse. Ironia pouca é bobagem. Foi aí que a sensação de ser propriedade me engoliu de vez. Eu já não era gente, era coisa. Era como se meu nome tivesse desaparecido e restasse só a etiqueta, bonequinha do irmão. O pior é que na frente de todo mundo eu sorria e concordava. A cena perfeita de uma menina feliz, protegida, mas por dentro eu gritava. E sabe qual era a maior crueldade? Era que ele não precisava levantar a mão para me dominar, bastava o olhar. Eu podia estar varrendo ou lavando louça ou catando feijão, que sentia a presença dele mesmo sem ver. Aquela sensação de que estava sempre sendo observada, medida, julgada. Nem meus pensamentos eram só meus. Eu já sonhava com ele entrando no quarto e acordava sem saber se era sonho ou lembrança. Eu me perguntava, até quando vou viver assim? Mas logo vinha a resposta amarga, até sempre. Porque eu não tinha a quem recorrer. Se abrisse a boca, era dramática. Se calasse, era bonequinho obediente. Qualquer escolha era prisão. E nesse dia a dia envenenado, eu fui me desfazendo por dentro. Cada risada engolida, cada vontade sufocada, cada olhar que me cortava, tudo ia me reduzindo. Até que sobrou só a sombra do que eu poderia ter sido. E o mais irônico, o mundo lá fora continuava igual. As meninas ainda brincavam na rua, ainda rodavam corda, ainda corriam atrás de pipa. E eu, da janela, parecia velha antes do tempo, com o olhar cansado, assistindo a vida acontecer sem mim. Eu não sabia, mas dentro de mim nascia uma raiva silenciosa, pequena, tímida, mas firme. Um dia, essa raiva ia me empurrar para fora daquela casa. Só que, por enquanto, eu seguia presa. Presa pelo silêncio, pelo olhar dele e pelo aval da minha mãe, que nunca quis ver. A vida naquela época já era pesada o bastante, mas teve um dia em que eu achei que, quem sabe, uma fresta de luz podia se abrir para mim.
Foi quando Dona Celina, a vizinha da frente, resolveu reparar de verdade em mim. Eu estava varrendo o quintal, fingindo que me importava com cada folha seca, quando ouvi a voz dela. Era daquelas mulheres de fala mansa, mas com o olho atento, que não deixa passar nada. Isolina! Chamou do portão, apoiando o braço na grade enferrujada. Vem cá, minha filha! Fui devagar, o coração já disparando, porque eu sabia que meu irmão não gostava que eu gastasse palavra com ninguém. Mas alguma coisa no jeito dela me chamou. O olhar dela não era de fofoca, era de quem estava vendo mais do que eu mostrava. Você anda tão murchinha, menina, disse, me olhando de cima a baixo. Tá doente? Dei de ombros, sem coragem de abrir a boca. Fala comigo, Isolina. Eu te conheço desde pequena. Sei que tem alguma coisa errada. Foi como se uma porta tivesse se aberto dentro de mim. Pela primeira vez em tanto tempo, alguém parecia disposto a ouvir. A vontade de contar veio forte, queimando a garganta. Senti até os olhos marejarem. Abri o hesitante. Dona Celina, eu... Não deu tempo. O barulho seco do portão se abrindo interrompeu tudo. Meu irmão, sempre ele, veio se encostando no meu lado, sorrindo aquele sorriso falso que só eu sabia decifrar. Tá tudo bem, Dona Celina, disse sem me dar chance de continuar. Essa minha irmã é meio sensível, vive inventando coisa. Apertou de leve meu ombro, daquele jeito que por fora parecia carinho, mas por dentro era aviso. Aviso de que se eu insistisse, ia pagar caro depois. Meu coração despencou. A esperança que tinha subido foi esmagada em segundos. Dona Celina franziu a testa, desconfiada, mas não quis bater de frente. Só me olhou de novo, com aquele olhar que parecia dizer, eu sei que tem algo errado. Eu abaixei a cabeça, sem coragem de sustentar. Mais tarde, escutei da janela da cozinha a conversa que matou de vez minha esperança. Dona Celina foi até minha mãe. Antônia, essa menina não tá bem, não. Tô vendo que tem alguma coisa estranha. Minha mãe largou a roupa do tanque, enxugou as mãos e respondeu rápido, quase irritada. Ah, Celina, deixa disso. A Isolina sempre foi dramatizadora, vive inventar uma história. Mas eu reparei, ela tá triste, o olhar apagado. Isso é jeito dela, não tem nada acontecendo, pode ficar tranquila. Esse meu filho cuida dela melhor do que eu mesma. Pronto, a sentença estava dada. Eu, a mentirosa, a dramática, ele, o herói, o zeloso. E minha mãe, mais uma vez, escolhendo acreditar na fantasia que inventara, em vez de olhar para a realidade que eu carregava no rosto. Ali, encostada na janela, senti um vazio maior do que qualquer castigo que ele já tivesse me dado. Porque se nem quando alguém percebia eu conseguia ser ouvida, então era melhor me calar de vez. Fiquei com os olhos fixos no chão, repetindo em pensamento, acabou, Isolina, ninguém vai te ouvir, nunca. Depois desse dia, passei a evitar Dona Celina, não porque eu não confiava nela, pelo contrário, mas porque eu sabia que cada vez que eu tentasse falar, ele estaria lá feito sombra. Passei a inventar desculpas. Não posso agora, minha mãe me chamou. Tô ocupada, preciso terminar o serviço. E assim, me fechei ainda mais. À noite, deitada no quarto, fiquei lembrando do olhar de Dona Celina. Aquilo doía quase tanto quanto o aperto do meu irmão, porque mostrava que havia, sim, gente capaz de notar. Mas de que adiantava se no final a palavra dela não valia nada contra a versão da minha mãe? Ali, encostada na janela, senti um vazio maior do que qualquer castigo que ele já tivesse me dado. Porque se nem quando alguém percebia eu conseguia ser ouvida, então era melhor me calar de vez. Fiquei com os olhos fixos no chão, repetindo em pensamento, acabou, Isolina, ninguém vai te ouvir, nunca. Depois desse dia, passei a evitar Dona Celina, não porque eu não confiava nela, pelo contrário, mas porque eu sabia que cada vez que eu tentasse falar, ele estaria lá, feito sombra. Passei a inventar desculpas. Não posso agora, minha mãe me chamou. Tô ocupada, preciso terminar o serviço. E assim, me fechei ainda mais. À noite, deitada no quarto, fiquei lembrando do olhar de Dona Celina. Aquilo doía quase tanto quanto o aperto do meu irmão, porque mostrava que havia, sim, gente capaz de notar.
Mas de que adiantava se no final a palavra dela não valia nada contra a versão da minha mãe? Foi ali que eu perdi mais uma vez a esperança de ser ouvida, porque percebi que até quando o mundo desconfiava, o mundo se calava, e eu, mais uma vez, era só bonequinha. Bonequinha não fala, bonequinha não pede socorro, bonequinha só obedece. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Com o tempo, o medo deixou de ser um visitante e virou morador oficial da minha vida. Não batia mais à porta, já tinha a chave. Eu acordei tantas manhãs com aquela sensação no peito que parecia até normal. Era como se o medo tivesse virado meu cobertor, pesado, sufocante, mas inevitável. De dia, eu fingia normalidade. Cumpria minhas tarefas, ajudava minha mãe, sorria educadamente para as vizinhas, tudo como se fosse a menina mais protegida e sortuda do bairro. À noite, virava outra. Uma bonequinha de pano largada na cama, respirando devagar, ensaiando cada movimento como se minha vida dependesse disso. E dependia. Aprendi a arte de fingir dormir. Não era cochilo, era estratégia de sobrevivência. Eu deitava cedo, virava para o canto e começava o teatro. Controlava a respiração, deixava as pálpebras pesadas, até arriscava um ronquinho falso de vez em quando. E ficava ali, rezando para que aquela noite fosse diferente. Mas não importava o quanto eu rezasse, o rangido da porta sempre me lembrava de que oração não era suficiente. O som da porta virando virou meu relógio de terror. Tinha noites em que eu sabia, só pelo silêncio da casa, que o momento estava chegando. O coração disparava, o suor frio descia pelas costas e eu pensava: fica parada, Isolina, não reage, talvez passe mais rápido. E olha que cruel, eu já nem pedia mais para não acontecer, pedia para acabar logo. E o corpo, coitado, aprendia também. Ficava rígido, acostumado a se encolher, a fingir que não estava ali. Era como se eu tivesse desligado uma parte de mim, deixado só o necessário para continuar respirando. Eu fingia tanto que comecei a acreditar que talvez eu realmente não estivesse ali. E no meio disso tudo vinha a confusão, porque por mais que eu odiasse aquelas noites, eu ainda amava meu irmão. Como não amar? Ele também tinha sido um menino que me carregou no colo quando eu era pequena, que dividiu comigo o último pedaço de pão, que me protegeu de brigas de rua. Esse amor era a faca de dois gumes, me prendia tanto quanto o medo. Eu queria odiar, mas não conseguia por inteiro. Às vezes, no meio da madrugada, eu pensava: talvez minha mãe esteja certa, talvez isso seja mesmo amor de irmão, só que eu não sei entender. Mas logo, o aperto no braço ou o sussurro no ouvido me lembravam que não, aquilo não era amor, aquilo era posse. E ainda assim, de manhã, eu me pegava agradecendo por ter alguém que dizia que nunca me deixaria sozinha. Olha o absurdo, eu agradecia ao mesmo tempo que me sentia destruída. Minha mãe, sempre cega por conveniência, não ajudava. Se eu dava sinal de tristeza, vinha logo com a mesma frase: para de drama, menina, teu irmão só quer teu bem. Eu já sabia de cor. Ouvia aquilo e pensava: se isso é querer meu bem, imagina se ele resolvesse querer meu mal. A rotina virou um ciclo. De dia, eu obedecia. À noite, eu fingia dormir. De manhã, eu sorria. À tarde, eu calava. Era tão automático que às vezes eu me perguntava se ainda era gente ou se tinha virado só um objeto, igual cadeira que fica no canto e ninguém nota até precisar sentar. E o pior era que ele repetia sempre a mesma coisa, como um disco arranhado. Só eu posso cuidar de você. Só eu não vou te machucar. E eu sorria sem mostrar os dentes, engolia seco e respondia com silêncio, porque qualquer palavra podia virar motivo de castigo. Lembro de uma noite em particular. Eu estava fingindo dormir e ele sussurrou: você é só minha, Isolina. Ninguém mais pode encostar em você. Por fora eu mantive a respiração calma. Por dentro eu queria gritar: e eu não sou nem minha. Mas não gritei nunca.
E assim fui aprendendo a conviver com o medo como se fosse parente. Acordava com ele, almoçava com ele, dormia com ele. Às vezes sonhava que corria livre pela rua, rindo com as meninas, mas acordava com a mesma parede branca na frente do meu rosto, lembrando que eu era bonequinha. Bonequinha não corre, bonequinha não escolhe, bonequinha não grita, bonequinha só fica onde o dono manda. No fundo, eu sabia que aquilo não ia durar para sempre. Uma parte de mim, bem pequena, dizia: um dia você vai sair daqui. Mas outra parte, maior e mais pesada, respondia: não adianta, você é dele, sempre vai ser dele. E era com essa luta dentro de mim que eu seguia, noite após noite, fingindo dormir, fingindo viver. Naquela noite, eu senti que alguma coisa estava diferente. O jeito que meu irmão me encarou no jantar, o silêncio carregado que pairou sobre a mesa, até o modo como ele apertou meu braço quando passei o pão, tudo era aviso. Eu já sabia ler aqueles sinais, meu corpo inteiro sabia. Quando a lamparina se apagou e minha mãe se recolheu, eu já esperava o próximo passo. E ele veio, como sempre vinha, mas dessa vez mais decidido, mais pesado. Entrou no meu quarto sem bater, o chão rangendo sob seus pés. A voz baixa, porém firme, soou como sentença. Você é minha, Isolina, só minha. Eu fechei os olhos tentando fingir sono, como tantas outras vezes. Mas naquela noite, meu corpo não quis obedecer ao fingimento. A respiração acelerou, o coração martelava alto demais. Ele percebeu. Tocou meu braço e o aperto não era de carinho, era de posse. Era como se dissesse: você não tem para onde ir. Só que dessa vez, alguma coisa em mim se recusou. Talvez fosse a raiva acumulada, talvez fosse o desespero de sentir que eu ia morrer sufocada se ficasse ali mais uma noite. Juntei uma coragem que nem sei de onde veio e empurrei seu braço. O olhar dele se encheu de fúria. O que pensa que tá fazendo, Isolina? Não respondi, só olhei para o chão, respirando fundo, tentando não chorar. Ele me segurou mais forte e por um instante eu achei que aquela ia ser a última vez que eu teria força para resistir. Mas Deus, ou sei lá quem, me deu uma brecha. Ele se distraiu com algum barulho vindo da cozinha, talvez um estalo da madeira velha, e afrouxou o aperto. Foi o suficiente. Levantei de um pulo, saí correndo do quarto e segui até a porta. O coração parecia querer explodir. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui girar a maçaneta. O rangido da porta soou alto demais, como se gritasse pelo bairro inteiro. Mas eu não parei. Corri para a estrada de terra, descalça, sentindo o chão frio, as pedras machucando meus pés. Atrás de mim, o silêncio da casa me dizia que ele ainda não tinha se dado conta da minha fuga. Eu precisava aproveitar. A lua iluminava a estrada e cada sombra parecia um aviso de perigo. O vento soprava gelado, trazendo o cheiro de mato e o piado distante de sapos no brejo. A cada passo, eu sentia medo dele aparecer atrás de mim, correndo. Mas eu não olhei para trás. Atrás só tinha prisão. Na frente havia pelo menos uma chance. O corpo doía, mas eu continuei. Caminhei sem destino, sem pensar em onde ia parar. Só sabia que não podia voltar. As lágrimas vinham sem controle, misturadas com o suor frio que escorria pelo rosto. Meus pés ardiam, mas o que me doía de verdade era lembrar da frase dele ecoando: "Você é só minha." E eu respondia para mim mesma, em pensamento: não sou mais. Foi então que vi, no meio do caminho, uma luz fraca acesa numa casinha simples. O coração apertou. Parte de mim queria continuar andando, desconfiada de tudo, mas o corpo já não aguentava. Me aproximei devagar, e logo os cachorros começaram a latir, anunciando minha presença. Um homem apareceu na porta, alto, de cabelo grisalho, expressão cansada, mas o olhar era diferente. Não tinha o brilho estranho que eu conhecia tão bem, tinha compaixão. Ele franziu a testa, surpreso. "Menina, o que faz sozinha a essa hora?" perguntou, a voz baixa, sem agressividade. Tentei responder, mas a garganta estava seca e só consegui balbuciar. Eu precisava sair. Ele deu um passo para frente, devagar, como quem tem cuidado de verdade. "Calma, eu não vou te fazer mal. Vem, você tá tremendo igual vara verde." Naquele momento, meu corpo desabou.
As lágrimas que eu segurei por tanto tempo caíram de uma vez. Ele não perguntou muito, não forçou resposta. Apenas abriu a porta e disse: "Entra, aqui você tá segura." Entrei, ainda com medo, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que não era vista como propriedade. O homem me ofereceu água, puxou uma cadeira e eu me sentei. O silêncio ali dentro era diferente. Não era o silêncio pesado da minha casa. Era silêncio de paz. Ele me deixou chorar, sem pressa, sem julgamento. Depois disse apenas: "Fica tranquila, você pode descansar. Eu vou cuidar de você." E pela primeira vez em muitos anos, eu quis acreditar. Eu já devia saber que paz na minha vida não durava mais que 2 dias. Foram só 2 noites de descanso naquela casinha simples do seu Benedito, mas já tinham sido suficientes para me dar um gosto do que era dormir sem medo. E quando a gente experimenta o gosto da liberdade, meu bem, qualquer ameaça de perdê-la volta a doer em dobro. Na manhã do 3º dia, eu estava no quintal lavando umas xícaras, tentando me distrair com a espuma e o cheiro de sabão, quando ouvi ao longe um som que fez meu corpo inteiro gelar. Não precisava nem prestar atenção. Eu reconheceria aquela voz até no meio de um vendaval. "Isolina!" Era ele, meu irmão. E não era um chamado, era um grito, daqueles que já vêm carregados de fúria. A bacia quase escorregou das minhas mãos, as pernas ficaram bambas e o coração começou a bater tão forte que eu jurava que os cachorros iam ouvir. Corri para dentro da casa, mas antes que eu pudesse me esconder, o portão bateu. Ele entrou feito tempestade, os olhos em brasa, o peito arfando de raiva. "Você acha que pode fugir de mim, sua ingrata?" berrou, me encarando como se eu fosse propriedade roubada. Eu congelei, não conseguia responder, não conseguia correr, o medo me pregava no chão. O suor descia pelas costas e as lembranças das noites na outra casa me sufocavam. Eu já me via sendo arrastada de volta sem chance de revidar. Mas antes que ele chegasse perto, a voz firme de seu Benedito cortou o ar. "Solta a menina." Ele estava parado na porta da sala, os olhos estreitos, a postura de quem não ia arredar o pé. Meu irmão deu uma risada debochada, aquela risada que eu conhecia bem e que sempre me fazia tremer. "Essa menina é minha irmã, sai da frente, velho." Seu Benedito não se mexeu, cruzou os braços e respondeu: "Irmã não é propriedade." O silêncio que se seguiu pesou mais que qualquer grito. Meu irmão, tomado pela raiva, avançou. E aí o inevitável aconteceu. Os dois partiram para a briga. O primeiro soco ecoou seco no ar. Meu irmão tentou empurrar, mas seu Benedito revidou sem hesitar. Trocaram socos, empurrões, caíram no chão de terra batida. Os cachorros latiam desesperados e eu, paralisada, só conseguia chorar. Cada vez que meu irmão tentava se levantar, seu Benedito o empurrava de volta, firme, como quem defendia mais do que um corpo, defendia minha vida. Eu tremia, acreditando que a qualquer momento meu irmão ia se levantar e me arrastar pelo braço. As lágrimas corriam pelo meu rosto sem eu nem perceber. "Você não manda em mim!" meu irmão gritou, cuspindo sangue do lábio cortado. "Aqui você não põe mais a mão nela", respondeu seu Benedito, ofegante, mas firme como pedra. A luta terminou quando seu Benedito conseguiu derrubá-lo de vez e se colocar entre nós dois, braços abertos, peito arfando. "Some daqui", disse, a voz grave, sem espaço para réplica. "Se eu te vir de novo perto dela, não respondo pelo que faço." Meu irmão, sujo de poeira, o rosto vermelho de raiva, cuspiu no chão. Olhou para mim, tentando me hipnotizar com aquele olhar que sempre me calava. "Isolina, você vai se arrepender, você vem comigo." Mas eu não me mexi. Pela primeira vez na vida, não dei um passo na direção dele. Minhas mãos agarravam a barra da camisa de seu Benedito como se fosse a última tábua de salvação. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé, mas fiquei, atrás dele. Meu irmão, derrotado, saiu resmungando, jurando vingança. Mas eu sabia que naquele dia ele tinha perdido mais que a briga, tinha perdido o domínio. Seu Benedito se virou para mim, ainda ofegante. Passou a mão no meu ombro e foi a primeira vez em muitos anos que um toque não me deu medo. Não era força, não era posse, era segurança.
Fica tranquila, minha filha, disse, olhando nos meus olhos. Enquanto eu estiver em pé, você não volta mais para lá. Vou cuidar de você como se fosse minha própria filha. Eu desabei. O choro que eu segurei por tanto tempo veio de uma vez, molhando a camisa dele. Mas não era choro de medo, era choro de alívio, de perceber que finalmente alguém tinha colocado o corpo entre eu e meu irmão. E a minha mãe? Nunca apareceu, nem naquele dia, nem nos seguintes. Não bateu na porta, não perguntou se eu estava viva. Era como se eu nunca tivesse existido. Essa ausência doeu fundo, mas também me mostrou uma verdade cruel. Eu nunca tinha tido mãe de verdade. Naquele instante, agarrada à promessa de seu Benedito, eu entendi que minha vida podia, enfim, começar de novo. Depois daquele dia em que seu Benedito enfrentou meu irmão, a vida parecia que tinha dado uma guinada. Mas olha, não pense que foi fácil não. A gente não sai de anos de prisão emocional e física e de repente aprende a respirar ar puro como se fosse coisa simples. Eu mesma passei dias achando que tudo não passava de sonho e que a qualquer momento ia acordar com o rangido daquela porta voltando a me condenar. Nos primeiros dias, eu vivia em alerta. Qualquer barulho de madeira estalando, qualquer cachorro latindo, já fazia meu coração disparar. Tinha medo de que meu irmão aparecesse a qualquer momento, com a raiva fervendo, pronto para me arrastar de volta. Até o vento que batia nas telhas me dava susto. Eu me encolhia, esperando bronca ou tapa, mas nada vinha. Seu Benedito, homem de poucas palavras, parecia entender. Não me enchia de perguntas, não me forçava a falar nada. Só dizia, do jeito dele: "Aqui, Isolina, você tá segura, não precisa temer nada." Eu escutava, mas demorava a acreditar. Afinal, quantas vezes já não tinham me dito que eu estava segura, quando, na verdade, eu vivia era numa jaula. A rotina ali era outra, simples, puxada, mas honesta. Eu acordava cedo e logo o cheiro de café passado já se espalhava pela cozinha. Ele deixava a mesa posta, 2 canecas, o pão de milho que às vezes ele mesmo assava. Nunca me chamava com pressa. Se eu demorava a levantar, ele só batia leve na porta. "A mesa tá pronta, quando quiser." Quando quiser. Essas 2 palavrinhas me derrubavam, porque em casa eu nunca tive esse luxo de escolha. Comecei a ajudar nas tarefas da roça, meio sem saber como agir. No começo fazia mais por medo de ser vista como preguiçosa, mas logo percebi que ali ninguém estava me medindo. Seu Benedito me dava espaço. "Ajuda no que puder, menina. Se cansar, vai descansar." E eu ficava boba. Como assim descansar sem levar bronca? Em casa, descansar era sinônimo de sermão. Lá, descanso era aceito. Eu aprendi a cuidar das galinhas, a catar feijão na horta, a separar mandioca. Tinha dias que minhas mãos ardiam de tanto esfregar roupa no tanque, mas, diferente de antes, não era peso imposto. Era serviço compartilhado, quase como se eu tivesse algum valor. No fim do dia, sentávamos no terreiro. Ele acendia um cigarro de palha e eu ficava em silêncio, olhando o céu mudar de cor. E sabe o que tinha de diferente nesse silêncio? Ele não pesava. Não era silêncio de medo, era silêncio de paz. Mas não pense que a confiança veio rápido. Cada vez que seu Benedito se aproximava, meu corpo enrijecia. Era automático. Meu coração disparava e minha mente gritava: "Cuidado, Isolina, ninguém ajuda sem cobrar depois." Ele percebia, não forçava a conversa, não encostava sem necessidade, não fazia perguntas que eu não queria responder. Só dizia: "Quando você quiser falar, eu escuto." E deixava por isso mesmo. Foram semanas até eu acreditar que ele não ia me usar, até perceber que o cuidado dele não vinha com segundas intenções, que eu podia andar pelo quintal sem ter uma sombra atrás de mim, que eu podia colher uma laranja da árvore sem ouvir alguém perguntando para quem eu estava pegando. Às vezes me pegava parada, só olhando o horizonte, e vinha aquela lembrança cruel do que era viver antes. O portão sempre fechado, o braço sempre apertado, o olhar pesado de quem achava que eu era bonequinha e nada mais. Comparar aquilo com a liberdade que eu começava a sentir doía. Doía porque eu percebia o tanto de tempo que eu tinha perdido. E sabe o que mais me chocava? Era a ausência de cobrança. Seu Benedito nunca jogava na minha cara o que tinha feito.
Nunca disse, te dei teto, agora você me deve. Pelo contrário, se eu tentava agradecer demais, ele cortava logo. Agradecimento eu não quero, Isolina. Quero só que você viva em paz. À noite, os pesadelos ainda vinham. Eu acordava suada, achando que o portão ia ranger de novo. Corria o olhar pelo quarto e lembrava. Ali, ninguém entrava sem bater. E isso já me dava fôlego para voltar a deitar. O contraste entre o lar antigo e o novo era brutal. De um lado, a prisão disfarçada de cuidado. Do outro, um lar de verdade, onde eu podia respirar. Na casa de minha mãe, eu era propriedade. Na casa de seu Benedito, eu começava a ser gente. E cada vez que ele dizia minha filha, sem peso, sem dono, eu sentia que uma parte minha se curava, devagar, mas se curava. Com o tempo, fui descobrindo que crescer não significava só envelhecer o corpo, mas aprender a lidar com os fantasmas que vinham comigo. E olha, eu tinha uma tropa inteira deles. Mas ali, sob o teto de seu Benedito, comecei a sentir que talvez o mundo não fosse só dor. Ele era um homem simples, viúvo, acostumado a viver sozinho. A casa dele cheirava madeira velha e café fresco. Tudo era limpo, mas sem luxo. Mesa de madeira gasta, cadeiras bambas, chão de barro batido. E mesmo assim, parecia palácio diante da prisão de onde eu tinha saído. Porque ali ninguém me vigiava a cada passo, ninguém me chamava de dramática, ninguém me tratava como objeto. No começo, eu ainda vivia em alerta. Qualquer barulho de telha rangendo, eu me encolhia na cama, achando que meu irmão tinha voltado. Se os cachorros latiam mais alto, eu corria o olhar pela casa, procurando uma sombra escondida. E seu Benedito, percebendo, falava no tom sereno dele. Aqui você tá segura, Isolina. Pode dormir tranquila. Dormir tranquila era novidade. Passei tanto tempo fingindo sono que já nem sabia o que era deitar sem medo. As primeiras noites eu acordava de hora em hora, o coração disparado, pronta para lutar ou fugir. Mas, com o tempo, fui percebendo que a porta do meu quarto continuava fechada, intacta, sem rangido. E isso me dava um tipo de paz que parecia impossível. Durante o dia, a rotina na roça me ajudava a distrair a cabeça. Acordávamos cedo, o cheiro de café passado tomava conta da cozinha. Seu Benedito me chamava sem pressa. A mesa tá posta, minha filha, quando quiser. Essas duas palavrinhas, quando quiser, me desmontavam. Eu, que nunca tive escolha nem para respirar, agora podia decidir a hora de tomar café. Parece besteira, mas para mim era uma revolução. Comecei a ajudar nas tarefas. Tratava das galinhas, cuidava da horta, lavava a roupa no tanque. Mas, diferente da outra casa, nada vinha com cobrança ou ameaça. Se eu cansava, ele dizia: vai descansar um pouco, serviço de roça não acaba nunca, não adianta se matar. Eu quase ria de nervoso, porque em casa, descansar era sinônimo de bronca e tapa. Ali era aceito. Meu corpo, acostumado a viver encolhido, estranhava a liberdade. Às vezes, eu me pegava parada no quintal, olhando para o céu, esperando ouvir uma voz atrás de mim, me perguntando o que eu fazia. Mas não vinha nada, só o vento batendo no rosto, trazendo o cheiro do mato. E o mais incrível, seu Benedito nunca encostou em mim de jeito errado. Nunca uma mão atravessada, nunca um olhar pesado. Quando eu machucava a mão no roçado e ele passava remédio, fazia com cuidado, como quem cuida de um vaso de cristal. Vai sarar logo, minha filha, dizia, soprando de leve. E eu acreditava. Aos poucos fui confiando, mas era um processo lento, cheio de tropeços. Ainda tinha dias em que acordava assustada, jurando ouvir o portão da casa antiga se abrir. Tinha momentos em que via homens na estrada e sentia o estômago embrulhar. E nesses momentos, seu Benedito me olhava firme e dizia: aqui ninguém vai te tocar. Aqui você tem casa. E eu respirava fundo, tentando acreditar que aquilo era verdade. Com ele, descobri que eu podia ser mais do que bonequinha, que eu podia ter voz, mesmo que pequena, que eu podia ser filha. Às vezes, ele me chamava de minha menina ou de minha filha, e eu sentia as lágrimas querendo cair,
porque era a primeira vez que eu ouvia essas palavras sem veneno escondido. O contraste entre minha vida antiga e a nova era tão grande que até doía. Antes, o silêncio era pesado, cheio de portas fechando e segredos sufocando. Agora, o silêncio era paz. Antes, eu era sombra obediente. Agora, eu começava a me enxergar como gente. Eu não vou mentir. O medo nunca desapareceu por completo. Ele ainda me acompanhava, como sombra grudada nos pés. Mas, junto dele, nasceu algo que eu achava que nunca ia sentir: esperança. Esperança de que minha vida não estivesse condenada para sempre. Esperança de que eu tinha finalmente um lugar no mundo. E esse lugar tinha nome: a casa de seu Benedito. Meu nome é Isolina, e agora que você me escuta, já carrego mais de 80 anos na cara. O corpo tá cansado, a pele enrugada, o passo lento. Mas a memória, essa não me deixa em paz nunca. Parece até que faz questão de me cutucar toda noite, só para me lembrar de onde eu vim e do que precisei atravessar. Hoje, eu moro na mesma casinha onde seu Benedito me acolheu. Ele já partiu há muitos anos, Deus o levou, mas eu nunca saí daqui. Porque essa casa não é só tijolo e telha, é símbolo de sobrevivência. Aqui, eu deixei de ser bonequinha de alguém para ser gente. Não vou fingir que foi fácil. O passado nunca deixou de me assombrar. Até hoje, quando uma porta range, meu coração dispara. Às vezes, sonho com meu irmão me chamando e acordo com o corpo suado, olhando para os cantos do quarto para ter certeza de que tô sozinha. Trauma não tem idade, meu bem. Não desaparece porque a gente envelheceu. Mas também aprendi que esperança pode ser mais teimosa que medo. Foi com seu Benedito que eu descobri isso. Aquele homem simples, que podia muito bem ter me mandado embora, decidiu me chamar de filha. E foi de verdade. Nunca encostou em mim de jeito torto, nunca levantou a voz para me diminuir, nunca jogou na cara o que fez por mim. O cuidado dele era limpo, coisa rara nesse mundo. Eu cresci aqui, ajudei na roça, plantei, colhi, cozinhei. E cada dia que eu acordava e podia andar no quintal sem medo, era uma vitória. Eu sempre pensei: é pouco, mas é meu. E como era bom ter algo só meu depois de uma vida inteira sendo propriedade dos outros. Seu Benedito envelheceu comigo. Vi os cabelos dele ficarem cada vez mais brancos, as mãos calejadas tremerem de cansaço. Ele partiu uma manhã tranquila, sentado na cadeira de balanço, olhando para o horizonte como sempre fazia. Foi como se tivesse esperado eu estar forte o bastante para ficar sozinha. Chorei como quem perde pai, porque foi isso que ele foi para mim. Meu irmão? Nunca mais vi, nunca bateu nessa porta de novo. Às vezes me pego pensando se morreu cedo, se arrumou outra vítima, ou se simplesmente decidiu que não valia o trabalho me procurar. Mas uma coisa eu sei: ele me perdeu naquele dia em que seu Benedito o enfrentou. Perdeu o domínio, perdeu a bonequinha. E minha mãe? Essa sumiu do meu caminho antes mesmo de eu sair de casa. Nunca veio me buscar, nunca mandou recado, nunca quis saber se eu estava viva ou morta. No começo, isso me doeu mais do que tudo. Mas depois, aprendi a aceitar que tem gente que nasce para carregar o nome de mãe e nunca o papel. Hoje, não guardo ódio, só indiferença. Na velhice, olho para trás e vejo a menina que eu fui. Aquela que fingia dormir para escapar, que engolia o choro porque ninguém acreditava, que carregava no corpo e na alma o peso de ser tratada como coisa. E vejo também a mulher que eu me tornei, que sobreviveu, que achou um pai de verdade quando já não acreditava em nada. Não vou mentir. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se eu tivesse tido infância de verdade, se minha mãe tivesse me ouvido, se meu irmão tivesse sido só irmão. Mas essas perguntas não têm resposta. O que tem é o que sobrou. Eu, aqui, velha, mas viva. E sabe de uma coisa? Apesar de tudo, eu me sinto vencedora. Porque me tiraram tanta coisa, infância, inocência, paz, mas não conseguiram me tirar a força de continuar. Cada dia que acordei nessa casinha, livre, foi um tapa na cara daquele passado que queria me enterrar. Hoje, sentada na varanda, olhando o mesmo horizonte que seu Benedito olhava, penso: eu consegui. Não como quem venceu fácil, porque cada vitória custou pedaço da minha alma, mas consegui. E se você que me escuta agora acha que uma vida de dor não deixa espaço para a esperança, eu te digo: deixa sim, porque eu sou a prova viva.
Eu fui bonequinha, fui prisioneira, fui sombra, mas aqui estou, velha, de pé, e com uma história que, apesar de toda a desgraça, é também de sobrevivência. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.